El tema que quiero compartirles es un tema que me apasiona mucho. Essa imagem que quero compartilhar convosco é tema que me apaixona muito. He tenido que estudiar con personas que no creen que Jesús sea igual al Padre. Eu tive que estudar com pessoas que não creem que Jesus é igual ao Pai. Hay otros que creen que Jesús es nacido. Outros creem que Jesus nasceu. Y durante el estudio de cómo poder presentar a Jesús, E durante o estudo de como poder apresentar a Jesus, se han abierto otros panoramas que no los había visto desde antes. abriram-se novos panoramas, dos quais eu não havia visto ainda. Yo pensaba solamente en probar una cosa Eu pensava em provar alguma coisa y resulté entrándome en un mundo espectacular. e terminei entrando num mundo espetacular. Generalmente este no es un tema es un tema profundo. Geralmente este é tema bastante profundo. Espero que lo podamos seguir. Si no lo siguen, me dicen, entonces trato de ser un poco más claro. Espero que nós possamos levar a linha de pensamento. Se os irmãos não entenderem, me avisem para que eu possa ser mais claro. Ahora, el hecho que es profundo no quiere decir que sea aburrido. O fato dele ser profundo não quer dizer que ele seja chato. Entonces vamos a hacerlo interesante, vamos a hacerlo bonito. Vamos fazê-lo interessante, vamos fazê-lo bonito. ¿Por qué yo puse el título El misterio del Hijo? Por que eu pus o título O Mistério do Filho? Porque la Biblia habla de un misterio. Porque a Bíblia fala de mistério. Y un misterio que estaba escondido en Dios. Mistério que estava escondido em Deus. Y un misterio que es revelado a la iglesia. E mistério que é revelado à igreja. Es un misterio para nosotros. É mistério para nós. Y ese misterio es Cristo. E esse mistério é Cristo. Amén. Amém? Pero es un misterio. Mas é mistério. Y como es un misterio, no es tan sencillo como nosotros lo creemos. E como é mistério, não é tão simples como nós possamos pensar. Nosotros pensamos que, sí, claro, es obvio, lógico. Nós pensamos, isso é claro, lógico, é óbvio. No, es un misterio y hay mucha profundidad en este tema. Não, é mistério e existe muita profundidade neste tema. Y por esa razón quiero compartirla con ustedes. E é por essa razão que eu quero compartilhar convosco. ¿Quién puede confesar, quién puede decir que Jesús es el Hijo de Dios? Quem pode levantar a mão dizendo, Jesus é o Filho de Deus? Ok, ¿ustedes creen que un católico puede decir lo mismo? Você acredita que católico pode afirmar o mesmo? Sí, ellos creen en el Padre, en Hijo y Espíritu Santo. Eles acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Si nosotros hablamos con un testigo de Jehová, ¿qué dicen ellos de Jesús? Se nós perguntarmos a testemunha de Jeová o que eles pensam de Jesus, ¿qué van a decir? Eles o que vão dizer? Él no es Dios, Él es Hijo de Dios. Ele não é Deus, ele é Filho de Deus. O sea que los testigos de Jehová creen también que Jesús es Hijo de Dios. Não, até os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Y si le preguntamos a la mayoría del cristianismo, todo el mundo cree que Jesús es Hijo de Dios. Se nós perguntarmos a maioria dos cristãos, todos eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Pero ¿será que aquí hay algo más allá que solamente decir que Jesús es Hijo de Dios? Mas será que existe alguma coisa além do que dizer que Jesus é o Filho de Deus? ¿Será que Hijo de Dios es mucho más de lo que nosotros creemos? Será que ser Filho de Deus é muito mais do que nós cremos? Porque el texto bíblico de abajo, 1 de Juan, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque o texto de 1 de João diz, aquele que tem o Filho tem a vida. O sea que todo el que dice que Jesús es Hijo de Dios, ya tiene la vida. Então, todo aquele que diz que Jesus é o Filho de Deus, já tem a vida. Porque eso es lo que el texto bíblico dice. Porque é isso que o texto bíblico está dizendo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos? ¿Entenderam? Listo, vamos a seguir. Seguimos. Desde el punto de vista humano, desde o ponto de vista humano, si yo le pregunto a alguien, ¿cómo es un hijo? Se eu pergunto para alguém, como é filho? Como é ser filho? Un hijo tiene su papá. Filho tem o seu pai. ¿Verdad? Y quiere decir que ese hijo quer dizer tuvo un comienzo. Que esse filho teve começo. Porque nació. Porque ele nasceu. ¿Cierto? Y eso es lo que todo el mundo cree. Claro, essa é a forma comum de pensar. Y muchos cristianos creen eso de Jesús también. E muitos cristãos pensam isso de Jesus. Ahora, ¿por qué lo menciono hoy? Agora, por que eu menciono? Porque hay muchos adventistas que también lo creen. Porque existem muitos adventistas que creem assim. Hay muchos de la Reforma que también lo creen. Existem muitos reformistas que creem assim. Los pioneros lo creían así. Os pioneiros criam assim. Entonces ahí es donde se convierte en un tema para nosotros. Aí é onde se converte em tema para nós.
Para los pioneros y para Para muchos, os Dios pioneiros e para muitos, es el progenitor. Deus é o progenitor. Jesús es nacido, por lo consiguiente tiene un origen, Jesus é nascido e, portanto, tem uma origem. y Él es el principio. Então, Jesus é o princípio. Dios entonces es el mayor. Deus é mais velho. Jesús tiene un comienzo Jesus tem um começo. y Jesús es menor. Por isso, Jesus é menor. Ahí es donde empezamos nosotros. ¿Cómo es que Jesús es mayor? ¿Cómo es que el Padre es mayor y cómo es que Jesús es menor? E aí é onde nós começamos. Como assim o pai é mais velho e o filho é mais novo? ¿Son iguales o no son iguales? São iguais ou não? Ahí es donde empezamos nosotros a entrarnos en ese misterio. E afinal, é aí onde nós começamos a entrar nesse mistério. Hay una cosa interesante. Existe uma coisa interessante. Todas las religiones paganas creen en la procedencia de los dioses. Todas as religiões pagãs creem que na procedência dos deuses. Los dioses menores proceden de un Dios mayor. Os deuses menores nasceram ou procedem de um Deus maior. En el hinduismo, Brahma es el mayor. No hinduísmo, Brahma é o maior Deus. Y de su centro surgió Vishnu. E do seu centro surge Vishnu. Y Shiva nace de la diestra de Vishnu. E Shiva nasce à direita, à destra de Vishnu. Y todas estas cosas son manifestaciones. Todos los dioses de los hindúes son manifestaciones. E todos os demais deuses dos hindus são manifestações. Hay muchos adventistas que se encuentran en un problema porque dicen, hay una trinidad, son tres. Muitos adventistas entram num problema porque eles dizem, existe uma trindade, são três. Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es pagano. Pai, Filho e Espírito Santo, isso é pagão. El problema no es tanto cuántos hayan. El problema no es tanto cuántos hayan, sino cómo entendemos nosotros a Dios. O problema não é quantos existam, senão o que nós entendemos acerca de Deus. Habían muchas religiones Havia muitas religiões que creían en un solo Dios. que criam em um só Deus. Por ejemplo, los medopersas. Por exemplo, os medo-persas. Pero también hay religiones que creían en dos dioses. Mas haviam também religiões que acreditavam em dois deuses. Y habían otros que creían en tres y en más dioses. Outros acreditavam em três e mais deuses. Entonces, creer que solamente es un solo Dios no quiere decir que está verdadero. Então, por crer que existe um só Deus, não quer dizer que é a verdade. O sea, una sola persona. ¿Sí? Uma só pessoa como Deus. Creer que sean dos tampoco es. Crer que ser dois deuses também não é a verdade. O tres. Ou três. La esencia está en cómo es Dios. O problema, ou a essência está em como é Deus. Jesús en el Antiguo Testamento se presenta como el ángel de Jehová, como el arcángel y como Miguel. Jesus no Antigo Testamento se apresenta como o anjo de Jeová, o arcanjo e Miguel. Y en el Nuevo Testamento como Jesús, Mesías, Cristo, Hijo de Dios. No Novo Testamento se apresenta como Jesus, Messias, Cristo e Filho de Deus. Para poderlo entender, preguntémosle al hermano Pablo que nos diga cómo entendía el hecho de que Jesús era hijo. Para podermos entender, perguntemos ao irmão Paulo como ele entendia como Jesus é o Filho de Deus. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos capítulo 13, versículo 26 al 35, Quando lemos Atos 23, 13, 26 ao 35. no lo voy a leer, solamente voy a saltar en las palabras que están subrayadas. Sem ler, vamos só destacar as palavras sublinhadas. Pablo habla de los profetas. Paulo fala dos profetas. Él menciona el cumplimiento de la profecía de la muerte de Jesús. Ele fala sobre o cumprimento da profecia acerca da morte de Jesus. Habla que fue sepultado, Fala que Jesus foi sepultado, que se levantó de los que muertos se levantou dos mortos, y que ese es el evangelio que os anunciamos. que isto é o evangelho que anunciamos. Y dice que Jesús resucitó. E diz, Jesus ressuscitou. Y después dice
como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como está escrito no Salmo, tu eres o meu filho, hoje te gerei. Ok, si nosotros miramos así literalmente el texto, Se nós olhamos literalmente o texto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? o que uma coisa tem a ver com outra? Eso no tiene nada que ver. Parece que não tem nada a ver. Que Jesús haya venido como Mesías, que haya muerto, que haya resucitado, ¿qué tiene que ver con que haya sido engendrado? O que tem a ver que Jesus veio como Messias, que morreu, que ressuscitou? O que tem a ver isso com ser gerado como filho? Ser engendrado, yo diría, bueno, ser engendrado es porque nació, porque tuvo un comienzo, porque en la eternidad, por allá, muy atrás, nació. Eu poderia pensar, nasceu porque algum dia foi gerado, mesmo que seja lá na eternidade muito passada, algum dia ele nasceu. Pero engendrado, que tenga algo que ver con las profecías y su venida como Mesías. Mas gerado, ou seja, nascido, que tenha a ver com essas profecias, que tenha vindo como Messias. Y ahí es donde empezamos a ver el misterio. E aí está o mistério. Que engendrado y nacido no es como nosotros lo pensamos. Que gerado ou nascido não é como nós pensamos. Engendrado, nacido, tiene que ver con estas cosas. Gerado ou nascido tem a ver com essas coisas. Tiene que ver con las profecías mesiánicas, Tem a ver com as profecias messiânicas, con el cumplimiento de las com profecías, o cumprimento das profecias, con que nació, com o nascimento, con la com a condenación, condenação, crucificación, crucificação, sepultura sepultura y resurrección. e ressurreição. Eso es lo que Pablo dice. Isso é o que Paulo diz. Y también Pablo dice en Hebreos E também Paulo diz em Hebreus que él es llamado sumo sacerdote que ele é chamado sumo sacerdote, porque así estaba escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. porque assim estava escrito: tu és meu filho, hoje te gerei. Pero eso no tiene nada que ver uno con lo otro. Mas de novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, ahí está el enlace. Aí está claro, irmãos, aí está o enlace. Ser hijo de Dios Ser filho de Deus tiene que ver porque vendría como Mesías. tem que ver por que ele viria como Messias. Ser hijo de Dios es porque sería nuestro mediador. Ser filho de Deus é porque ele seria o nosso mediador. Y eso es lo que dice el Salmo. E isso é o que diz os Salmos. Salmos capítulo 2, aquí lo tenemos completo. Aí está o capítulo 2 completo de Salmos. En Salmos capítulo 2 hay una guerra contra Jehová y contra su ungido. No Salmos capítulo 2 existe uma guerra contra Jeová e contra o seu ungido. Hay personas, hay seres que se levantaron contra Dios y contra su ungido. Existem pessoas, seres que se levantaram contra Deus e seu ungido. Y dice, vamos a romper sus E ligaduras. diz: vamos romper as suas ligaduras. Padre e hijo estaban tan íntimamente unidos. Pai e filho estavam tão intimamente unidos. ¿Y qué es lo que quieren hacer? E o que eles querem fazer agora? Desgarrarlos, separarlos. Separar. ¿Y qué más dice el Salmo 2? O que mais diz o Salmo 2? El que mora en los cielos se reirá. O que mora no céu se rirá. Nos van a separar y creen que de esa manera nos van a dañar. Eso da risa. As pessoas, os que estão no céu vão dizer: vocês acreditam que eles vão nos separar e que por isso vão fazer dano a nós? Isso aí dá vontade de dar risada. Que si separa el hijo del padre, entonces vamos a ser vencidos. No, antes va a haber victoria. Que se separa o pai do filho, crê que nós vamos ser vencidos? Não, ao contrário, vai haver vitória. Y ahora dice, luego hablará a ellos en su furor. Logo falará a eles no seu furor. Vendrá el castigo. Virá o castigo. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Eu coloquei o meu rei sobre Sião. Y después dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eu publicarei o decreto. Jeová me fez. Meu filho és tu. ¿Sí? ¿Están siguiendo el tema? Estão entendendo, irmãos? ¿Estamos entendiéndolo? Ok, miremoslo como este texto se habla de lo siguiente. Percebam, irmãos, que o que diz esse texto?
En Salmos 2:2 se habla de la rebelión de Lucifer fala sobre a rebelião de Lúcifer, por causa de la unción de Jesús. por causa da unção de Jesus. La hermana White dice que Satanás se puso celoso de que Jesús podía entrar a los concilios del Padre y él no podía entrar. A irmã White diz que Satanás ficou com inveja de que Jesus podia entrar nos concílios eternos e ele não. Aquí encontramos, además de eso, el plan de Lucifer. Encontramos o plano de Lúcifer. Tenemos la victoria del plan de la salvación. Temos a vitória do plano de salvação, Tenemos el juicio. o juízo. Tenemos la unción del rey. Temos a unção do rei Y tenemos la confirmación que él es hijo engendrado. e a confirmação de que ele é um filho gerado. Les hago una pregunta. ¿Qué va primero? ¿La engendración o la unción como rey? Pergunto a vocês, o que vem primeiro? O engendramento, o nascimento ou Jesus como rei? Él es ungido como rey, por esa razón se llama hijo. Ele é ungido como rei e por essa razão ele é chamado filho. Mira, estaba ungido, fue ungido como rey y entonces se dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Primeiro ele estava ungido, mostra ele como ungido e somente depois diz, tu és o meu filho, hoje te gerei. ¿Sí? Entonces el título de hijo tiene que ver con su unción como rey. Então o título de filho tem a ver com a sua unção como rei. Pero hay una pregunta. Mas faço-lhes uma pergunta. ¿Quiere decir entonces que hubo un momento en que Jesús no fue hijo? Quer dizer então que em algum momento Jesus não foi filho? No, Não. porque él ya estaba ungido. La lucha fue contra Jehová y contra su ungido. Porque ele já estava ungido. A luta foi contra Jeová e contra o seu ungido. En el conocimiento de Dios, Jesús siempre estaba destinado para ser hijo. No conhecimento de Deus, Jesus já estava destinado para ser filho. Porque Dios lo sabe todo. Él es omnisapiente. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Entonces, desde su eternidad, Desde a sua eternidade, ya estaba conocido. já estava conhecido. Hay una reunión, un concilio de paz, Existe uma reunião, um concílio de paz. y se unge a Jesús como rey. E se unge a Jesus como rei. Satanás se pone celoso. Satanás fica com inveja. Se revela. Ele se rebela. ¿Qué hace Dios? Então o que Deus faz? Según la historia de la redención. Segundo o livro História da Redenção. Y patriarcas y profetas. Patriarcas e profetas. Reúne a los ángeles. Ele reúne os anjos. ¿Y qué hace? Então, Les explica el lugar de Jesús. ele explica aos anjos o lugar que Jesus veio. Y les dice que Jesús sería ahora igual que él. Que Jesus seria igual ao Pai. ¿O qué quiere decir que antes no era igual? Como assim? Jesus antes não era igual? No. Não. Dios es rey Deus é o rei. y ahora Jesús también sería rey. E agora Jesus também seria rei. Habrían dos reinos. Haveriam dois reinos. Ahorita lo vamos a ver. Un reino dentro de otro reino. Um reino dentro de outro reino. Y eso lo vamos a ver en las siguientes lecciones del próximo año. Isso veremos nas seguintes lições do próximo ano. Hay otro texto, Existe um outro texto. y el texto de Proverbios capítulo 8. O texto de Provérbios, capítulo 8. Muchas personas dicen aquí está la descripción de que Jesús nació. O texto de Provérbios, capítulo 8, é usado por muitas pessoas para dizer: aqui está o nascimento de Jesus. ¿De qué se está hablando el texto de Proverbios capítulo 8? Do que fala esse texto de Provérbios 8? ¿Ustedes lo conocen? Vocês conhecem esse texto? ¿De qué está hablando Proverbios 8? El primer versículo, Proverbios 8:1. ¿De qué está Do hablando? que fala o texto de Provérbios? Por exemplo, o primeiro versículo, do que fala? De la sabiduría. Fala acerca da sabedoria. ¿Qué es lo que nace? O que nasce? ¿Jesús o la sabiduría? O que nasce? Jesus ou a sabedoria? La sabiduría, porque estamos hablando de la sabiduría. A sabedoria, pois nós estamos falando da sabedoria. Pero ya va, ¿hay algún momento en que Dios no era sabio Mas entonces? existiu algum momento em que Deus não era sábio? Por Não. acaso? Não. Ahí es donde está. ¿Qué es la sabiduría según la Biblia? O que é a sabedoria segundo a Bíblia? ¿O quién es la sabiduría? Quem é a sabedoria? Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios.
Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. ¿Hay algún momento en que la sabiduría inicia? Existe algum momento em que a sabedoria inicia? Sí, cuando Jesús es ungido como rey. Sim, quando Jesus é ungido como rei. Por eso es Cristo. ¿Cristo qué significa? Por isso é Cristo. O que significa Cristo? Mesías. Mesías. ¿O es lo mismo? Cristo, Mesías es igual. ¿Y qué significa Mesías? O que significa Cristo, Messias, Ungido. ungido. Entonces, en el ungimiento es que nace Cristo. Então, no ungimento nasce Cristo. Porque es ungido. Ungido, entonces es Mesías. Significa ungido e não significa Messias. Nasceu quando foi ungido. Pero en el conocimiento de Dios ya existía, claro, siempre. Mas no conhecimento de Deus já existia, claro. Por eso el sempre. texto dice, Jehová me poseía en el principio. Por isso o texto diz, Jeová me possuía no princípio. Siempre estaba. Sempre existiu. Desde la eternidad fue elegida o ungida, dice la versión en inglés. Desde a eternidade foi escolhido, ungido. Ahí está ungido. Em inglês. Y versículo 35 dice, porque el que me halle hallará la vida. O versículo 35 diz, aquele que me acha, achará vida. Ah, el texto que teníamos, el que tiene el Hijo, Aquele, ¿qué tiene? O texto que nós lemos antes, o que tem o filho, o que tem? El que tiene el Hijo tiene la vida, el que tiene la sabiduría tiene la vida. ¿Y cuál es la sabiduría? O que tem o filho tem a vida, o que tem a sabedoria tem a vida. E quem é a sabedoria? Cristo, la esperanza de gloria, el misterio de Dios revelado a nosotros. Cristo, a esperança de glória, o mistério de Deus revelado a nós. Espero que ustedes vean más que solamente los textos que estamos leyendo y leyendo. Espero que vocês consigam enxergar mais do que o texto que nós estamos lendo. ¿Están viendo los enlaces que estamos teniendo aquí? Percebam os enlaces que nós estamos tendo aqui. ¿Cómo las cosas van? Hay una profundidad en este texto en este tema increíble. Existe uma profundidade incrível neste tema. Tenemos el plan de la redención, el misterio escondido en Dios. Temos o plano da redenção, o mistério escondido em Deus. Tenemos el concilio de paz. Temos o concílio de paz. Tenemos la confirmación a los ángeles en el momento en que es engendrado. Temos a confirmação perante os anjos no momento em que Cristo é gerado. Porque solamente se dice eso cuando el Padre se lo explica a los ángeles. Porque somente se diz isso quando o Pai explica a questão aos anjos. Ahí es cuando se habla. Voy a repetir como lo leíamos en la parte anterior. Vou repetir como nós lemos na parte anterior. Pero yo publicaré el decreto. Eu publicarei o decreto. Si no se hubiera publicado, no se diría eso. Se não fosse publicado, não teria escrito isso. O sea, estaba ungido. Já estava ungido. Pero en el momento en que se comunica, Mas no momento em que se comunica, entonces es mi hijo. Então aí sim, é meu filho. Por esa razón, el Padre habla desde arriba. Este es mi hijo amado. Esse é o motivo pelo qual o Pai fala lá de cima. Este é o meu filho amado. Porque lo publica. Porque o publica. Por esa razón, si nosotros decimos que Jesús es hijo de Dios, Por essa razão, se nós dizemos que Jesus é filho de Deus, entonces estamos compartiendo ¿qué cosa? estamos compartilhando o quê? El plan de la redención. Estamos compartilhando o plano da redenção. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, Em Hebreus 1:5, se dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. está escrito: porque ao qual dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. ¿Se acuerdan que dijimos que eso es cuando lo proclaman los ángeles? Lembra o que dissemos que com Jesus, quando se proclama diante dos anjos? Ahí es cuando se dice, ¿a cuál de los ángeles dijo? É nesse momento que diz: a qual Os ángeles. dos anjos disse: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. tu Y és otra meu vez, filho, hoje te gerei. él me será a mí por hijo y yo le seré a él por padre. E outra vez eu serei a ele por pai e ele será para mim filho. Versículo 1:6 es el texto con el cual la hermana White se basa para decir la reunión que tuvo el Padre con los ángeles. Hebreus 1:6 é o texto que a irmã White usa como base para dizer que houve uma reunião entre o pai e o filho. Siempre que yo trataba de explicar este tema, Sempre que eu tentava explicar esse tema, estaba Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención. estava o Patriarca e Profetas, a história da redenção. Pero ¿cómo lo puedo yo
probar desde la Biblia. Ah, mas eu quero provar isso com a Bíblia. ¿Cómo se puede probar de que el Padre sí reunió a los ángeles para decirles eso? Como eu posso provar pela Bíblia que o Pai reuniu os anjos para dizer isso? Aquí está. Ahí está. Introducción al primogénito en el mundo. Aqui diz, quando introduz ao primogênito no mundo. ¿Saben qué palabra es esta en griego? Mundo. Sabe qual é essa palavra em grego? Oikomena. Oikomena. Y oikomena es todo lo que está habitado. Oikomena é tudo que está habitado. En ese momento no había habitación en la tierra, Nesse momento não havia habitação na terra, pero sí en todos los mundos y los ángeles. mas em todos os mundos não caíram com os anjos. Esto es la reunión. Por eso la hermana White dice en Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, eso. E essa é a reunião, é por isso que a irmã White fala no Patriarcas e Profetas e na História da Redenção sobre este tema. Yo estaba muy contento cuando encontré este texto y decía, aquí es donde está. Eu fiquei muito contente quando eu percebi o texto, diz aqui está, aqui está. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Certamente dos anjos diz, aquele que faz aos seus anjos espíritos e a seus ministros chama de fogo. ¿Ustedes saben por qué razón? ¿Ustedes saben cuál es el plan que Dios tiene con nosotros? Vocês sabem qual é o plano que Deus tem conosco? Que nosotros tomemos el lugar de los ángeles caídos. Que nós ocupemos o lugar dos anjos caídos. Eso lo dice la hermana White. Isso é o que diz a irmã White. Por eso después de la resurrección, Por isso, depois da ressurreição, seremos como qué? seremos como quê? Como ángeles. Seremos como anjos. Tenemos a los espíritus, a los ángeles que se les da el papel de servir. Temos aos anjos que foi entregue a eles o papel de servir. ¿Y qué papel se nos ha dado a nosotros? E que papel nos é dado a nós? ¿Qué debemos nosotros aprender aquí? O que nós devemos aprender aqui? ¿Qué enseñó Jesús con el lavamiento de los pies? O que ensinou Jesus quando lavou os pés dos discípulos? Exactamente lo mismo. Exatamente o mesmo. Servir. Servir. ¿Por qué? Por quê? Porque serviremos. Y es un ciclo de servicio. Porque serviremos. É um ciclo de serviço. Y dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas do Filho diz, teu trono, ó Deus, por séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesús es ungido como rey. No Salmos 2, Jesus é ungido como rei. Y en 2 de Samuel Segunda de Samuel, se le está hablando a David. quando se fala Davi, Y dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. eu serei a ele como pai e ele será para mim filho. Eso era una costumbre en la antigüedad. Era um costume na antiguidade. Cuando un rey ungía a otro rey, Quando um rei ungia ao outro rei, el otro rey era el hijo y el que lo ungía era el padre. o ungido era filho daquele que o ungiu. Cuando venía y cuando había conquista Quando havia uma conquista y se dejaba a un rey en un sitio específico e se deixava para que gobernara esa área, rei para que ele pudesse governar aquela área, entonces él era el rey padre y él era el rei hijo. então existia o rei pai e o rei filho. Todos los servidores, todas las personas conquistadas Todas as pessoas que foram conquistadas tenían que llamarse hermanos tinham que chamar-se irmãos. y todos tenían que llamarlo a él padre. E todos tinham que chamar ao rei pai. Interesante. Interessante. Aquí tenemos a dos reinos, dos reyes y dos reinos. Então nós temos aqui 2 reis e 2 reinos. Tenemos al rey soberano de todo el universo Temos ao rei soberano de todo o universo. y tenemos a el hijo que es un rey sumiso. E temos o filho que é um rei submisso. Jesús es un rey sumiso. Jesus é um rei submisso. Él acepta la voluntad del Padre. Ele aceita a vontade do Pai. Él recibe la unción del Padre. Ele recebe a unção do Pai. Él viene a la tierra y se hace un siervo. Ele vem à terra e se faz um servo. Como hombre, depende totalmente de lo que el Padre diga. Como homem, depende totalmente do que diz, que possa dizer a ele o Pai. Él
Inclusive tiene que esperar el momento en que Él es resucitado. Inclusive, ele tem que esperar o momento em que ele é ressuscitado. Aunque Él es la resurrección y la vida. Ainda que ele era a ressurreição e a vida, ele Aunque Él se levanta con la vida que estaba en sí mismo. Ainda que ele se levanta com a vida que existia nele. Pero tiene que esperar a ser llamado. Mas ele espera o chamado. Lo mismo cuando Él asciende a los cielos. Da mesma forma, quando ele ascende aos céus. En griego, en inglés y en holandés y en alemán, Em grego, holandês, inglês e alemão, aparece una forma pasiva. aparece o verbo na forma passiva. No que Él asciende a los cielos, Não que ele sobe aos céus, sino que Él es raptado, senão que Él es tomado. não que ele é subido, que ele é raptado ao céu. Ele é tomado. Y yo decía, ¿pero por qué? Mas eu dizia, como? Por quê? Él podía irse. Ele podia ir? No, porque Él está siendo hombre. Não, porque ele está sendo homem. Y Él tiene que ser raptado, E ele tem que ser tomado, raptado, porque nosotros también seremos tomados. porque nós também seremos tomados. Y como hombre tenía que pasar por todos los aspectos de nosotros como seres humanos. E ele, como homem, deveria passar por todos os aspectos que nós temos que passar como seres humanos. Cuando va al cielo, Quando vai ao céu, Él intercede como ¿quién? ¿Como Dios o como hombre? ele intercede como Deus ou como homem? Como hombre. Como homem? Como hombre intercede. Ele intercede como homem. Por esa razón es que Él no es omnipresente en este momento. É por isso que ele não é onipresente nesse momento. Por eso envía su Santo Espíritu, Por isso ele envia o seu Santo Espírito, el otro consolador. o outro Consolador. Y cuando venga en gloria nuevamente. E quando volte em glória novamente. Até quando volte em glória. El reino de Dios es atacado O reino de Deus é atacado en su justicia y en su amor. em sua justiça e em seu amor. Satanás dice que Dios no es un Dios justo Satanás diz que Deus não é um Deus justo y que Dios no es un Dios amoroso. e que não é um Deus amoroso. Y la combinación de estas dos cosas dan origen a la E gracia. a combinação da justiça e do amor dá origem à graça. Porque no puede existir gracia Porque não pode existir graça sin que haya un sustituto. sem que exista um substituto. Entonces, como hay un sustituto, Como existe esse substituto, se da la gracia. aí existe a graça. Pero la gracia no puede venir solamente de la justicia, Mas a graça não deve vir somente pela justiça. ni tampoco puede venir solamente del amor. Não pode vir somente pelo amor. Tiene que estar equilibrada. Tem que estar equilibrada. Y eso es lo que el mundo evangélico no capta, no logra entender. E isso é o que o mundo evangélico não consegue entender. Cuando Jesús estaba en la tierra, Quando Jesus estava na terra, Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. ¿Y qué hicieron los judíos? E o que os judeus fizeram? Tomaron piedras Tomaram pedras para apedrearlo. e queriam apedrejar a Jesus. ¿Por qué? Porque dijo que Dios era su padre. Ele disse, por quê? Porque ele disse que Deus era seu pai. Eso no tiene sentido. Si él dice que Dios es su padre, pues Não tem sentido isso. O que tem falar que Deus... todos los judíos se llaman hijos de Dios. Todos os judeus acreditavam que eles eram filhos de Deus. Pero Jesús lo dijo de una manera É que Jesus disse de uma maneira que él estaba diciendo, yo soy ese hijo ungido del Antiguo Testamento. eu sou esse filho ungido do Antigo Testamento. Yo soy el rey. Eu sou o rei. Pero no solamente eso, ellos entendieron que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Não somente isso, mas eles entenderam que Jesus estava se fazendo igual a Deus. Y por eso le dicen acá, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por isso é que os judeus responderam: nós temos uma lei, segundo nossa lei deve morrer, porque ele se faz a si mesmo filho de Deus. Hijo de Dios es igual a Dios. Filho de Deus é igual a Deus. Hijo de Dios está relacionado a su nacimiento en esta tierra. Filho de Deus está relacionado ao seu nascimento nessa terra. Y será llamado Hijo del Altísimo, Será chamado Filho do Altíssimo, dijo el ángel a María. disse o anjo a Maria.
Y también dice Romanos que por su resurrección E também diz Romanos que por sua ressurreição, fue declarado hijo de Dios. ele foi declarado Filho de Deus. Entonces, ¿qué significa hijo de Dios? Então, o que significa ser Filho de Deus? Significa que Jesús es igual al Padre, Significa que Jesus é igual ao Pai, que es encarnado, que ele é encarnado, que resucita, que ressuscita, que cumple las profecías, que cumpre as profecias, que es ungido como rey, que é ungido como rei, que es ungido como sumo é sacerdote. ungido como sumo sacerdote. En otras palabras, está relacionado al plan de la redención. Em outras palavras, está relacionado com o plano da redenção. ¿Quién puede decir que Jesús es el Hijo de Dios? Quem pode dizer que Jesus é o Filho de Deus? Pero ahora sí entienden por qué. Ah, mas agora sim vocês entendem por quê? Porque si decimos que Jesús es Hijo de Dios, estamos diciendo que Él es mi Salvador, Porque ao dizer que Jesus é o Filho de Deus, estamos dizendo que Ele é o meu Salvador. que Él es mi intercesor, Ele é meu intercessor. que Él está ahorita juzgando en el santuario celestial en el día de la expiación, Que Ele está agora julgando no santuário celestial no dia da expiação. y que Él vendrá a restaurar este mundo. E que Ele virá restaurar este mundo. Eso es ser Hijo de Dios. E isso é ser Filho de Deus. Y eso no todo el mundo lo puede decir. E isso nem todo mundo pode dizer. Solamente los adventistas creen en el juicio investigador. Somente os adventistas Bueno. acreditam no juízo investigativo. Ya hoy en día muchos adventistas no lo creen. Muitos adventistas hoje em dia já nem creem nisso. Pero eso es lo que significa. Mas é isso que significa. Decir que Jesús es Hijo de Dios es creer en todo el plan de salvación, no solamente en la cruz. Quando dizemos que Jesus é o Filho de Deus, é como crer em todo o plano da salvação, não somente a cruz. Patriarcas y Profetas dice que en el plan de la redención Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último. Em Patriarcas e Profetas diz que no plano da redenção Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Y cuando nosotros leemos en 1 Corintios 15, 21 al 28, E quando lemos 1 de Coríntios 15, 21 a 28, dice que luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, logo no fim, quando entregue o reino ao Deus e Pai. ¿se habían analizado este texto? Vocês já pararam para analisar esse texto? Aquí dice que Jesús entrega el reino. Que Jesus entrega o reino. ¿Y por qué entrega el reino? Luego Él no es el rey por la eternidad. E por que ele entrega o reino? Pois ele vai ser mais rei pela eternidade. ¿Qué reino está entregando Jesús? Que reino entrega Jesus? El plan de la redención. O plano da redenção. El reino que se le fue entregado cuando fue ungido. O reino que foi dado a ele quando ele foi ungido. En ese momento, cuando Él es ungido, inicia el plan de la redención. Neste momento, quando ele é ungido, se inicia o plano da redenção. Y cuando todo esté restaurado, E quando tudo esteja restaurado, pues el plan de la redención ha sido culminado. pois agora o plano da salvação se cumpriu. Ahora, ¿qué hace Jesús? E o que faz Jesus? Le entrega el reino al Padre, Ele entrega o reino ao Pai. porque ya no hay más enemigos. Porque já não existe mais inimigos. Jesús inicia el reino Jesus começa o reino porque habían enemigos porque havia um inimigo. y se tenía que demostrar la soberanía, la autoridad y los atributos de Dios. E se deveria demonstrar a soberania, a autoridade, os atributos de Deus. El nombre de Dios tenía que ser restaurado. O nome de Deus deveria ser restaurado. Había sido puesto en tela de juicio. Ele havia sido colocado em tela de juízo. Y ahora cuando Jesús se lo entrega, E agora quando Jesus entrega o reino, ya no hay duda. já não existe mais Nadie dúvida. duda de Dios. Ninguém duvida de Deus. Todos creen que Él es justo. Todos creem que Ele é justo. Tanta es la demostración de esto Tanto é a demonstração disso que Satanás se arrodilla que Satanás se ajoelha y reconoce e reconhece que Jesús es justo. que Jesus é justo. Eso ocurre después del milenio. Isso ocorre depois do milênio. Imagínense que Satanás tenga que decir, mira, no hay ninguna cosa que yo pueda hacer o pensar o creer. Siempre llegamos a la conclusión, Jesús es justo. Não existe, imaginem vocês Satanás dizendo, não existe nenhuma coisa que eu possa pensar ou crer a não ser dizer, Jesus é justo. Y dice acá,
Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque é preciso que ele reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. El reino de Jesús va hasta que todos los enemigos sean sujetos, O reino de Jesus dominados, controlados. vai até o momento em que todos os seus inimigos estejam sujeitos, dominados, controlados. Hasta ahí llega el reino de Jesús. Até aí vai o reino de Jesus. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. E o último inimigo que será destruído será a morte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Porque todas as coisas as sujeitou debaixo dos seus pés. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, E quando diz que todas as coisas foram sujeitas a ele, no está hablando de sí mismo. não está falando dele mesmo. Y dice acá, pero luego que todas las cosas estén sujetas, Logo que todas as coisas estejam sujeitas, entonces el mismo Hijo se sujetará al que sujetó todas las cosas. então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que sujeitou a ele todas as coisas. Para que Dios sea en todo, en todos. Para que Deus seja tudo em todos. Todo queda restaurado. Tudo fica restaurado. El nombre de Dios es restaurado. O nome de Deus é restaurado. La esencia de Dios es A restaurada. essência de Deus é restaurada. Todo vuelve a ser como antes. Tudo volta a ser como antes. La falta de ángeles que había A falta de anjos que havia es llenada por nosotros. é preenchida por nós. O sea que el número es... Hay un número específico. Existe um número específico. Y cuando se llene el número, Quando alcança o número, ya se llenaron el lugar para los ángeles. então aí se completou o lugar para os anjos. Somos una clase especial, dice la Managuay. Somos uma classe Diferente especial de todas las otras creaciones de Dios. diferente de todas as demais criações de Deus. Eso es increíble. Isso é incrível. Cuando uno se pone a estudiar eso, dice, ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso por mí? Quando nós começamos a estudar, nós nos perguntamos como é possível que tudo isso tenha sido feito por mim. Y voy a mostrar esto. Nuevamente tenemos dos reinos. Un reino dentro del otro reino. Novamente se apresentam dois reinos, um reino dentro do outro reino. El reino de Dios O reino de Deus es su soberanía universal. é sua soberania universal. El reino de los cielos O reino dos céus es el plan de la salvación. é o plano da salvação. El reino de la gracia O reino da graça es el reino de los cielos en nuestros corazones. é o reino dos céus nos nossos corações. Y el reino de la gloria O reino da glória es la restauración del reino de Dios cuando Jesús venga en las nubes de los cielos por segunda vez. é a restauração do reino de Deus quando Jesus volte nas nuvens dos céus pela segunda vez. Esto el Señor me lo hizo ver en estos días pasados. O Senhor me mostrou isso nesses dias. Yo dije, increíble. Mas incrível. Pareciera que fuera lo mismo. Não é possível, parecia que era a mesma coisa. A veces decimos el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la gracia, todo es lo mismo. Às vezes a gente diz o reino do céu, Não. o reino da graça, o reino de Deus, e nós pensamos que tudo é a mesma coisa. Lo repito, Repito. está el reino de Dios, que es el reino universal, Dios como rey de todo. O reino universal e Deus como rei de tudo. El reino de los cielos, Está o reino dos céus. Él lo compara con muchas parábolas. Ele compara o reino dos céus com muitas parábolas. Eso es el plan de la salvación. Esse é o plano da salvação. El reino de la gracia, O reino da graça, dice Lucas, creo que es 13 o 14, dice, está dentro de vosotros. Lucas 13 ou 14 diz: o reino está dentro de vós. Y el reino de la gloria E o reino da glória es la restauración de la gloria de Dios. é a restauração da glória de Deus. Cuando todo esté restaurado, Quando tudo já esteja restaurado, inclusive el nombre de Dios. inclusive o nome de Deus. Es posible que no toque todo el tema hoy, pero solamente les voy a dar las herramientas para que ustedes lo sigan estudiando. É possível que eu não fale o tema inteiro hoje, mas pelo menos eu vou dar as ferramentas para que vocês continuem estudando. Hay una igualdad entre estos dos nombres. Increíble. Existe uma igualdade entre esses dois nomes, incrível. Mientras el Hijo de Dios es igual a Dios, Enquanto o Filho de Deus é igual a Deus, el nombre Miguel también significa ser igual a Dios. o nome Miguel também significa ser igual a Deus. Mientras que el Hijo de Dios es nacido como ser humano, Enquanto o Filho de Deus é nascido como ser humano, Miguel es Dios. Miguel é Deus. Mientras que el Hijo de Dios es victorioso sobre la muerte, Enquanto o Filho de Deus é vitorioso sobre a morte, aquí en esta tierra, aqui nessa terra, Miguel es victorioso en el cielo sobre Satanás y sus ángeles. Miguel é vitorioso no céu sobre Satanás e seus anjos.
Mientras Jesús es resucitado de entre los muertos, Enquanto Jesus é ressuscitado entre os mortos, la voz de Miguel es la que resucita a todos los muertos. é a voz de Miguel quem ressuscita todos os mortos. Mientras que la posición de Jesús como Hijo de Dios es de sumisión, Enquanto a posição de Jesus como Filho de Deus é uma posição de submissão, la posición de Miguel es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Todo el mundo se somete a él. a posição de Miguel é como príncipe dos exércitos de Jeová. Todos se submetem a ele. Mientras Jesús es el príncipe de paz, Enquanto Jesus é o príncipe de paz, Miguel es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Miguel é o príncipe dos exércitos de Jeová. Mientras que Jesús es mediador, Enquanto Jesus é mediador, de Miguel se dice que él es el príncipe que está de parte del pueblo de Dios. se diz de Miguel que ele é o príncipe que está a favor do povo de Deus. Mientras Hijo de Dios se le da potestad para juzgar, Enquanto ao Filho de Deus se dá poder para julgar, Miguel es el ángel de la muerte. Miguel é o anjo da morte. Él es el que destruía a los enemigos del pueblo de Israel. Ele é quem destruiu os inimigos do povo de Israel. En sus manos estaba la vida y la muerte. Em suas mãos estava a vida e a morte. Mientras el Hijo de Dios es rey, ungido como rey, Enquanto o Filho de Deus é rei, ungido como rei, Miguel es el arcángel. Miguel é o arcanjo. Mientras el Hijo de Dios es el ángel de la alianza, Enquanto o Filho de Deus é o anjo da aliança, Miguel es el ángel de Jehová. Miguel é o anjo de Jeová. Increíble el paralelo que hay. Incrível o paralelo que existe. Todo esto lo descubrimos sabiendo exactamente cómo es Hijo de Dios. Nós descobrimos isso sabendo exatamente como é o Filho de Deus. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Que tem isso a ver conosco? Que todo lo que es Jesús lo puedes llegar a ser tú. Tudo, o que tem a ver conosco? Que tudo aquilo que Jesus é, nós também podemos chegar a ser. Y eso es lo que cambia todo. Isso é o que muda tudo. Desde ahora en adelante ya no es un tema teológico. Agora já não é tema, daqui para frente não é tema teológico. Ahora es el plan de la salvación en nuestras vidas. Agora é o plano de salvação nas nossas vidas. Hasta ahora hemos venido estudiando teología pura. Jesús como Dios, como Hijo, su sumisión, todo eso. E até agora nós temos visto teologia pura, Jesus como filho, a sua submissão e tudo isso. Pero de ahora en adelante vamos a ver Mas daqui em diante nós vamos ver la soteriología, soteriologia, plan de la salvación. plano da salvação. Cualquiera que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Si yo creo que Jesús es Hijo de Dios, Se eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, yo también me vuelvo un hijo de Dios. eu também me transformo em um Filho de Deus. Interesantísimo. Aquí es donde empieza a ponerse la cosa buena. Veja, irmãos, aqui começa onde se começa a ficar bom o negócio. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, serás salvo. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, serás salvo. Entonces tenemos que todos los que reciben a Jesús les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Então, todos aqueles que o recebem, deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Tenemos al Padre, Temos ao Pai, Él unge a su Hijo como hijo, unge a Jesús como su Hijo. ele unge a Jesus como seu filho. ¿Para qué? Para quê? Para que nosotros podamos ser hijos Para que también. nós também possamos ser filhos. Si Jesús no viene como hijo, nunca podemos ser nosotros ser hijos. Se Jesus não viesse como filho, nós nunca poderíamos ser Él nos filhos. da el poder para ser hechos Ele que hijos, nos dá poder para sermos feitos filhos, para ser engendrados de Él. para sermos gerados dele. Jesús cubre su divinidad para volverse hijo, Jesus cobre a sua divindade para tornar-se filho, para darnos su divinidad a nosotros. para dar a nós a sua divindade. ¿Para qué? Para quê? Para poder ser igual a Él. Para que nós possamos ser igual. Para que hubiera una restauración. Para que houvesse uma restauração.
Por esa razón nos da la naturaleza divina. Por isso Ele nos dá a natureza divina. Ahí está el poder de Dios. Aí está o poder de Deus. Porque nosotros no podemos. Porque nós não podemos. Porque somos débiles. Porque somos débeis. Porque no somos capaces. Porque não somos capazes. Y Él dice, yo te doy la divinidad que yo cubrí, yo te la doy a ti. Ele diz a nós, aquela divindade que eu cobri, eu dou para você. Y ahora vas a ser igual que yo. Agora você vai tê-la, você vai ser igual. Tenemos a Dios, tenemos a Jesús que es Dios y que es hombre. Então nós temos a Jesus que é Deus e homem. Y nosotros recibimos la naturaleza divina. E quando nós recebemos a natureza divina, para que podamos vencer sobre el mal. Para que nós possamos vencer sobre o mal. Jesús fue nacido, ¿verdad? Jesus foi nascido, verdade? Y nosotros tenemos que nacer. E nós também temos que nascer. ¿Qué dijimos que significaba nacer nacido? O que nós dissemos que significa ser nascido? Ungido. Ser ungido. Y eso es lo que significa nacer de Dios. Isso é o que significa nascer de Deus. Ser ungidos por el Espíritu Santo. Ser ungidos pelo Espírito Santo. Por esa razón Jesús le dice a Nicodemo, por essa razão que Jesus diz a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo. Tem que nascer de novo. ¿Y cómo es eso de nacer de nuevo? Como assim, nascer de novo? Él sí lo entendía porque ese mismo concepto viene del Mesías. Ele sim entendia, porque esse conceito vem desde o Messias. Pero esto quiere decir que tenía que ser ungido por el Espíritu Santo. Quer dizer que ele deveria ser ungido pelo Espírito Santo. Y si somos ungidos por el Espíritu Santo, pues nacemos de nuevo. E se nós somos ungidos pelo Espírito Santo, pois nascemos de novo. El que de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O que por sua vontade nos gerou pela palavra de sua verdade, para que sejamos primícias das suas criaturas. Jesús fue el primogénito. Jesus foi o primogênito. ¿Para qué? Para quê? Para que nosotros podamos ser primicias. Para que nós pudéssemos ser primícias. Interesante. Interessante. Jesús tenía que aprender todas estas cosas. Jesus tinha que aprender todas essas coisas. Jesús como hijo tuvo que aprender humildad. O que Jesus teve que aprender como filho? Humildade, dependência, obediência, léelo. Submissão, abnegação, senso de pertenencia nuestra entre nosotros. Sentido de grupo e paciência. Todo eso tuvo que aprenderlo Jesús. Tudo isso teve que aprender a Jesus. ¿Para qué? Para quê? Para que nosotros también lo podamos aprender. Para que nós também pudéssemos aprender. Porque Él dejó un molde. Porque Ele deixou modelo. Esto es lo que significa ser hijo. Isso é o que significa ser filho. ¿Quieres ser hijo de Dios? Você quer ser filho de Deus? Entonces este es el molde que hay que llenar. Então ocupe esse modelo. Esse é o modelo a preencher. Por esa razón Jesús se hizo hijo. Essa é a razão pela qual Jesus se fez filho. Para la salvación nuestra. Para a nossa salvação. Por el plan de la salvación. Pelo plano de salvação. Ahora yo les pregunto a ustedes. Agora eu pergunto a vocês. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Qual é o Espírito de Cristo? Aquí dice el texto, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. E por quanto sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em vossos corações, o qual clama, Abba, Pai. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Qual é o Espírito de Cristo? ¿Alguna idea? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer dar alguma? Te puedo dar una ayuda. Vou ajudar-nos. No es el Espíritu Santo. Não é o Espírito Santo. Es el ser de Cristo. El todo de Jesús. É o ser, é o todo de Jesus. Aquí dice, mira, por cuanto sois hijos, aí diz, por quanto sois filhos, entonces Dios nos da el Espíritu de su Hijo. Então Deus dá a nós o Espírito do seu Filho en nuestros corazones. Nos nossos corações. Entonces, então, por eso podemos decirle a nuestro Padre, papá. Por isso é que nós podemos dizer com confiança, papai. De lo contrario no sería posible. Senão, de outro modo não seria possível. Es el Espíritu Santo el que nos da el Espíritu de Cristo. É o Espírito Santo que nos dá o Espírito de Cristo.
Ahí es donde muchos se confunden. Aí muitas pessoas se confundem. Y dicen, el Espíritu de Cristo, o sea que el Espíritu Santo procede del Padre o procede del Hijo. Alguns dizem, o Espírito Santo procede do Pai, procede do Filho. No, aquí se está hablando de el Espíritu Santo nos da a nosotros la mente de Cristo. Aqui está dizendo que o Espírito Santo dá a nós a mente de Cristo. Y voy a concluir con esto. E eu concluo com isso. Ser hijo de Dios significa ser elegido. Ser filho de Deus significa ser eleito, ser ungido, nascer como humano. Jesus não necessita de novo nascimento. Nosotros sí. Nós necessitamos, Jesus não. É ressuscitado, é levado ao céu, é chamado filho de Deus, intercede como sumo sacerdote, governa como juiz e governa como rei. Y ahí es donde viene lo interesante. Y ahí ¿Qué significa ser hijos de Dios? E o que significa ser filho de Deus? Ser elegidos. Ser eleitos. Todos. Todos. Fuimos predestinados para ser elegidos. Fomos predestinados para sermos eleitos. Todo el mundo. Todo mundo. Somos ungidos. Somos ungidos. Necesitamos nacer de Dios. Necesitamos nascer de Deus. Seremos resucitados. Seremos ressuscitados. Seremos tomados al cielo. Seremos levantados ao céu. Somos llamados hijos de Dios. Somos chamados filhos de Deus. Somos llamados pueblo de sacerdotes. Somos chamados povo de sacerdotes. Juzgaremos con Cristo durante 1000 años. Julgaremos com Cristo durante 1000 anos. Y reinaremos con Cristo durante 1000 años. E reinaremos com Cristo durante 1000 anos. No sé cómo les parece a ustedes el tema. Que tal, irmão? O que parece a vocês o tema? De pronto les parece muy pesado. De repente parece a vocês muito pesado. De pronto decían, sí, yo ya me lo sabía. Alguém pode dizer, eu já sabia. Pero a mí me parece pero tan increíble. Mas a mim me parece tão incrível. Tan bello. Tão belo. Todo lo que esto significa. Tudo que isso significa. Todo lo que hace Jesús por nosotros. Tudo que faz Jesus por nós. Para que nosotros seamos como Él. Para que nós sejamos como Ele. Sí, esto era. Jesús se hace primogénito para que nosotros podamos llegar a ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesus se torna o primogênito para que nós cheguemos a ser a imagem de Jesus Cristo. Espero que ustedes les haya gustado el tema. Espero que vocês tenham gostado do tema. Hijo de Dios y lo que significa ser hijo de Dios. Filho de Deus e o que significa ser filho de Deus. Que es todo de nuestra salvación. Que é tudo para a nossa salvação. Y que esto nos pueda tocar. Que isso possa tocar-nos. Y nos pueda humillar. E que nós possamos nos humilhar. Y nos pueda acercar más a nuestro Señor Jesucristo. Isso possa nos aproximar mais de Jesus. Es mi deseo de oración. É meu desejo de oração. Amén. Amém.